Alô, meu povo, tudo bem? Rapaz, eu tava aqui pensando, né? Eu tô aqui buscar minhas filhinhas aqui no prédio, que elas estão na casa da coleguinhas, e eu tô aqui pensando sobre esse momento político, esse momento aí de ataque que fizeram ao Bolsonaro, a forma com que a mídia está abordando isso, a maneira com que, né? Eu postei um banner dizendo assim: Força Bolsonaro, capitão, fique forte, fique firme, Deus te recupere. E algumas pessoas entrando assim de forma estranha, sabe, esquisita, tipo que, pastor, o senhor está defendendo um cara que é agressivo, um cara que tem ódio dos outros, uma pessoa que defende o ódio, defende... Eu não sei o quanto você conhece de Bolsonaro. Talvez você veja muitas entrevistas do Bolsonaro quando ele é agredido pelas pessoas e a forma transparente e honesta com que ele responde. Isso talvez transmita uma ideia de uma pessoa que é agressiva, que é odiosa, Mas eu conheço um pouquinho do Bolsonaro. Eu fui pastor da esposa dele, fui pastor das filhas dele, né? Não dos filhos, porque moram em outro lugar, mas das filhas deles aqui na Barra da Tijuca. E assim, eu conheci um cara completamente diferente, um cara de um coração bom, um pai de família, um cara honesto, que tem princípios e valores pré-definidos. O cara não é preconceituoso, ele tem conceitos definidos, que qualquer um pode ter. Então, quando você tem conceitos definidos, você não fica discutindo com as pessoas sobre o que possivelmente pode ser o outro, não. É um conceito definido. Goste você ou não goste, aceite você ou não, as pessoas precisam ter conceitos definidos. E aí as pessoas ficam analisando, tipo assim, pastor, você está aí apoiando um cara que tem ódio no coração, o senhor não é um cristão, o senhor não é um pastor. Aí confunde as coisas todas, a cabeça da pessoa parece que dá um nó, misturando política com religião, com fé, com um monte de coisas. O conceito está completamente trocado. A gente tem que separar isso aqui. O reino dos céus é a intenção de Deus de trazer para a terra a colônia dele, o pensamento dele, a forma dele. Mas o mundo está assim? O mundo é assim? Não. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então, quando o mundo está no maligno e nós temos que transformar esse mundo, nós temos que levar o amor, temos que levar a palavra de Cristo, temos que levar a mensagem do Evangelho para que as pessoas sejam transformadas. Mas isso não significa abrir a casa da gente para esses bandidos entrarem, abrir a nação da gente para esses bandidos roubarem. Isso não significa ser passivo e permitir que as pessoas façam o que quiserem na nossa nação. Nós temos que nos posicionar. Essa é a hora, gente. Essa é a hora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um abraço, Camila. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa facada na barriga do Bolsonaro não foi uma facada na pessoa do Bolsonaro. Foi uma facada nos cristãos. Foi uma facada em todos aqueles que acreditam que a família brasileira precisa ser protegida. Foi uma facada na democracia. Foi uma facada em todos aqueles que querem que o Brasil melhore. O Bolsonaro acabou de ganhar a eleição naquela facada ali. Ele estava correndo atrás, trabalhando para ganhar mais votos, principalmente aqueles que estão indecisos. Mas no momento em que pessoas contrárias a ele, e não adianta esconder o Facebook do cara. O cara foi tão idiota que ele tinha que apagar o Facebook quando ele pensou em fazer uma coisa dessa. É lógico que ele deve ter imaginado que não ia ser pego, mas cercando qualquer candidato à presidência da República, você tem policiais federais cercando ele. Então não tem jeito, amigo, você vai fazer alguma coisa, você vai ser pego. Isso aqui nos Estados Unidos, que o cara deu um tiro de longe e acertou o presidente Kennedy, ninguém sabe quem matou. Isso aqui não, aqui os caras não têm tanta tecnologia assim para assassinar um candidato à presidência. Agora a gente tem que ficar de olho, porque todas as vezes que a esquerda foi ameaçada de perder uma eleição, que eles já estão no poder há muito tempo, quando eu falo esquerda, eu incluo também Fernando Henrique, o pessoal do PSDB, que também é socialista, e não são liberais, né? Eles fortalecem o Estado para que a economia fique na mão de um grupo só, de um poder. Essa história de que é o povo que está com a esquerda, o povo nunca esteve em lugar nenhum. O povo sempre foi massacrado. O povo é comprado pelo voto.
A única forma do povo estar livre é quando a economia ela flui, porque o trabalhador pode trabalhar e ganhar o seu dinheiro, pode buscar e equilibrar a sociedade. Todo o dinheiro roubado, todo o dinheiro de corrupção, todo o dinheiro que vai para contas no exteriores, na Suíça, se é numa economia liberal, sem roubo, sem roubalheira, esse dinheiro estava circulando pela economia. Então os salários eram maiores. Muitas pessoas pensam em sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. E por que lá os salários são maiores? É porque tem dinheiro na economia. Então você pode pagar mais as pessoas. Não é porque elas valem mais. É porque tem mais dinheiro na economia circulando. Dinheiro que não é roubado. Lá se uma pessoa acumular bens acima de 5 milhões, 10 milhões, ela é cercada por um aparato que vigia esse recurso dela. Não tem ninguém mandando dinheiro para o exterior assim de qualquer maneira. Então, nós precisamos tomar cuidado que toda vez que a esquerda começou a ser ameaçada, o que eles fizeram? Eles sumiram com os candidatos, eles mataram os candidatos, é avião que cai, é gente que é assassinada e ninguém sabe de onde, é gente que some e desaparece e ninguém sabe de onde. Agora tentaram matar o Bolsonaro, eles estão sendo ameaçados. Só depende agora da gente, pessoal, só depende da gente agora. É você votar certo, sabe? É você votar com consciência. Ah, mas pastor, ele quer pena de morte, ele quer liberar armas, ele quer... Talvez você não concorde com tudo, você não precisa concordar com tudo de um candidato. Mas você tem que entender o momento do Brasil. Essa alternância de poder ela é muito importante. Você não pode deixar só um lado governar. Então é a hora de nós colocarmos a direita para governar, é a hora de deixarmos o liberalismo, é a hora de deixarmos que a economia flua. Nós somos um país que temos muitas riquezas, que você não tem noção. Eu viajo por esse país, eu conheço um pouquinho desse país, e eu sou economista também, além de pastor. Escute, o nosso país é muito rico. Quando o nosso dinheiro circular, esse dinheiro vem para a nossa população, ele vai para a sua casa, ele vai para a sua família. Então, por favor, pense nessas eleições, vote certo. Saia dessa arapuca que o diabo botou na cabeça de muitos crentes até, de que a gente não tem que se envolver, de que a gente não tem que opinar. Nós somos cidadãos do céu, sim, nós somos, só que o céu está sendo implementado na terra. E nós somos colocados em meio a uma política terrena que está aqui. E se nós não influenciarmos, quem vai influenciar é o inimigo. Então nós temos que influenciar para que nós tenhamos paz. A Bíblia diz que a gente tem que orar para os nossos governantes, e não é só orar, a gente tem que se envolver, a gente tem que estar junto, a gente tem que votar, a gente tem que participar. Não anule o seu voto, sabe? O seu voto é muito importante para que esse jogo vire. Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe a Cristo, Deus abençoe o Bolsonaro, a família dele, os filhos. Deus abençoe o Brasil. E que nós possamos decidir na hora do voto e mudar essa história. Que essa facada tenha sido para virar o jogo de uma vez por todas. Deus abençoe você. Abração.